Então, boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer o Fernando e a Rita novamente pelo convite para poder apresentar para vocês o nível econômico de perdas reais. Vocês já viram o nível econômico de perdas aparentes e o conceito praticamente o mesmo. A gente vai tentar buscar um ponto em que é economicamente viável manter o nosso nível de perdas. A diferença no caso das perdas reais, das perdas aparentes, diferença mais básica, é que em perdas aparentes a gente olha para o caso para maximizar as nossas receitas. E no caso de perdas reais, a gente vai estar olhando de maneira que a gente possa buscar a redução dos custos de operação. Então, essa é a diferença básica. Então, vamos apresentar aqui a característica principal do gráfico, que é o que a gente vai olhar sempre, sempre, sempre para ver os resultados. Então, nós temos aqui o gráfico de perdas reais de água, onde a gente tem os custos por ano em função das perdas, seja porcentagem ou litro de ligação dia, e nós temos as componentes que são utilizadas para ter o resultado de nível econômico de perdas. Temos então a componente de custo de produção, custo de expansão do sistema e os custos do programa de controle de perdas. Somando essas três curvas, a gente tem uma curva resultante, que é essa aqui em amarelo. E o nosso nível econômico que a gente está buscando é o ponto mínimo dessa curva. Esse ponto mínimo, então, ele se traduziria como sendo o seu nível de perdas, onde você vai estar com o seu menor custo operacional, né? Onde você vai estar operando com o sistema aí, sem estar reduzindo demais, tendo um custo de controle alto, e sem estar perdendo muita água e tendo aí um custo de produção mais elevado, né? Adicionalmente, a esse ponto de nível econômico é o custo mínimo, né? Temos o patamar econômico aqui também, que se refere a uma variação de 5% desse custo mínimo, tanto para um lado quanto para outro. Então, nós teremos dentro desse patamar econômico, né, nós teremos aqui um valor um pouquinho menor que o custo mínimo, um pouquinho maior, mas você estando dentro deste patamar, você vai estar aí garantindo que você está operando em condições econômicas bem viáveis para o sistema. Então, a gente vai discutir agora um pouquinho melhor sobre cada componente, começando então pela componente de custo de produção de água. Ela vai ser a componente mais fácil, simples, fácil de calcular, é simples de entender. Ela utiliza custo unitário de produção de água, incluindo os produtos químicos, energia, compra de água e custos de curto prazo. Conta também com o número total de ligações, consumo médio de água, número médio de pessoas por ligação, tudo isso em função das perdas reais adimensionais. Então, aqui você tem ela, daquele gráfico anterior, e o que você pode observar é o seguinte: quando você tem um custo, perdas reais mínimas, nós temos então um, um custo mínimo de produção. Então, conforme as suas perdas reais vão aumentando, o seu custo de produção também vai aumentando. Tá, ok? Por isso ela tem essa característica crescente. E apesar de aparecer sendo uma retinha aqui, ela é uma curva, tá? É uma curva bem suave, mas é uma curvinha. Em seguida, o custo de expansão do sistema de produção. Para essa curva, desde que eu comecei a ter contato com esse modelo, já faz um tempinho, eu tive um pouco de dificuldade de entender qual que é a ideia dessa curva, o que ela está querendo dizer, e o que me ajudou muito, e o que eu espero que possa ajudar vocês também, observar esses dois gráficos. Então, nós temos aqui dois gráficos em relação ao mesmo sistema de exemplo, tá? Onde aqui a gente tem a capacidade de produção do sistema em função do tempo. Então, a gente tem uma capacidade inicial e você tem a sua demanda com um tanto de perdas e uma taxa de crescimento de perdas. Conforme vai passando o tempo,
a sua demanda vai naturalmente aumentando e as suas perdas, se tiver perdas altas e uma taxa de crescimento de perdas também altas, rapidamente você vai chegar no seu limite de capacidade de produção do seu sistema. Então você vai ter que realizar aí uma expansão. Talvez você poderia também reduzir as perdas, né? Mas aqui a gente está pensando que você vai precisar realizar uma expansão do seu sistema. Agora, num segundo caso, a gente tem a mesma capacidade inicial, a mesma demanda de água, porém com a diferença de que nós temos perdas menores e uma taxa de crescimento de perdas também menores. O que acontece nesse caso é que nós teremos um tempo maior até que seja necessário realizar a expansão desse sistema. Então você pode, então com isso, né, a expansão do sistema poderá ser postergada com perdas e taxas de crescimento de perdas baixas. Então, essa componente de custo analisado de expansão do sistema de produção de água está traduzindo essa ideia. É uma forma de traduzir isso. Então, ela é uma fórmula que, a princípio, parece um pouco complicada. Ela tem esses são os parâmetros que são utilizados nela: fator de recuperação de capital, custo futuro de expansão do sistema de produção, a razão entre a capacidade de produção e a água consumida atualmente, e a taxa de crescimento populacional em função das perdas reais. Então, talvez se questionem, né, da onde que veio essa fórmula, como é que surgiu. Tem toda uma explicação para ela. Ela tem, não vou mostrar aqui agora porque eu acredito que vai tomar muito tempo, mas existem são quatro componentes dentro dela que está sendo calculado aqui, que vai traduzir toda essa ideia que nós discutimos aqui. Então, ela tem esse comportamento aqui. Quando perdas menores, ela tem um custo menor anualizado. Conforme suas perdas são mais elevadas, ela tende a ter um comportamento um pouquinho, de ser um custo um pouquinho mais elevado. Okay? E a última curva, nossa última componente, é o custo de controle de perdas reais. Tem essa formulazinha aqui e ela precisa um pouco mais de dados do que as nossos componentes anteriores, né? Então, nós precisamos aqui de custo de pesquisa e reparação analisado, comprimento da rede de distribuição, número total de ligações, coeficiente de perda de vazamento, vou explicar em seguida, consumo médio per capita, número médio de pessoas de ligação, coeficiente de perda de base, vazamentos reportados e as perdas reais em função das perdas reais adimensionais. Essa eu acho que é a mais fácil de visualizar, o comportamento dela. Eu acho que é um comportamento assim muito conhecido entre nós que estamos nesse meio, né, do saneamento, porque a gente entende que se você está com um relaxamento no seu programa de controle de perdas, você está com um custo mais baixo, mas você também está com perdas maiores. E se você quer diminuir essas perdas, você vai ter que gastar mais. Então, o seu custo vai aumentando. De maneira que vai chegar um momento que fica muito difícil diminuir essas perdas e você teria que gastar demais para isso. Portanto, ela tem esse comportamento aqui que é bem condizente com o que a gente tem de conceito, né, de teoria. Então, das variáveis utilizadas para o estudo, né, que a Rita e o Fernando e a equipe deles estão desenvolvendo, eles estão utilizando dados do SINAP, mas seria mais ideal você utilizar dados da base interna, da base interna de dados, porque você poderia então aumentar um pouquinho a precisão aí do seu resultado. Então, aqui só mostrando assim, uma composição dos dados que está sendo utilizado no estudo, que vem de tabelas do SINAP. Então, faz uma composição de custos de escavação, de tubulação, de pesquisa, tá? Pesquisa e reparo, tá? Não é só a pesquisa ou só o reparo, mas também é o custo desses dois. Então, você tem que ver aí internamente quanto está sendo, qual vai ser o custo das equipes para fazer a pesquisa, e o custo desses reparos aí por quilômetro, né, para você poder ter esse resultado aí dessa variável. E para poder falar então dos coeficientes alfa e beta, a gente primeiro fala um pouquinho dos tipos de vazamentos que nós temos, tá? Basicamente são três, sendo vazamentos base ou inerentes, os vazamentos não reportados, ocultos,
e os vazamentos reportados ou os vazamentos visíveis. Os vazamentos base, eles dependem das condições da rede e da substituição de tubulações. Esses vazamentos, eles são menores, ocorrem em toda a rede e geralmente não são detectáveis, justamente porque eles são vazamentos de pequena vazão. E eles variam também de acordo com a pressão da rede. Tá? Os vazamentos não reportados dependem da frequência de pesquisa e da qualidade dos materiais e também da pressão. E os vazamentos reportados dependem do tempo de resposta e do tempo de reparo. E também, claro, da pressão. Para ilustrar, então, um pouquinho melhor, a gente tem esse gráfico que trata desses 3 tipos de vazamento. Nessa parte de baixo aqui, ó, da parte de baixo vermelha aqui, todo esse quadradinho, esse retângulo, ele se refere às perdas de base, às perdas inerentes. Então, aqui, por simplificação, assume que ele tem um comportamento constante. Porque você não tem dificuldade de detectar, então ele vai estar sempre vazando, mesmo que seja pouco. Nesses triângulos, a gente tem, está sendo representado os vazamentos não reportados. Aqui, a ideia é o seguinte, o vazamento se inicia, o rompimento, alguma coisa assim, o vazamento começou. Ele vai crescendo, vai tendo a perda com ele, até que você faz a sua pesquisa, realiza o reparo e ele é zerado. E então o outro, ou o mesmo, né, pode inicia o mesmo processo. Ele vai crescendo até que você faz a pesquisa, faz o reparo e ele zera. E a outra componente são os vazamentos reportados, que são representados por essas barrinhas azuis aqui. Eles têm esse comportamento porque ele tem uma característica de ser pontual. O vazamento ele iniciou, aflorou, foi reportado, rapidamente foi reparado. Então, ele tem essa característica mais pontual. Então, basicamente, nós temos esses três tipos de vazamento e os coeficientes alfa e beta entram nesse modelo para representar esses vazamentos. Então, eles são coeficientes que vai variar para cada sistema e não é tão simples assim você estimar ele, assim, perdão, não é tão simples você ter esses dados disponíveis. Não vai ser qualquer base de dados que vai ter isso, que você possa facilmente coletar. Então, por conta disso, um pouquinho dessa dificuldade, foi necessário para esse estudo se utilizar de uma estimativa que pudesse ser um pouquinho confiável, né, para você poder gerar resultados satisfatórios. E nesse caso, está sendo utilizado 2 fórmulas, uma para alfa e uma para beta, que vai estimar esses coeficientes com base, essa é uma fórmula empírica da Sanepar, e ela está sendo dependente do IN051, que são as perdas em ligação dia, que é um dado que é mais fácil de se ter disponível. Então, com esse dado, você joga nas fórmulas, não está aqui, mas tem no manual, tem na planilha, não tem problema, vocês vão ver ela já já. E vocês vão ter então o resultado de alfa e beta, que vai ser utilizado no cálculo do custo de controle de perdas reais. Ok? Ele vai estar incluso aí naquela curva. E só lembrando, esse aqui é um dado que vai variar bastante aí, dependendo do sistema. Né? Depende do nível de perdas atual do sistema que está sendo estudado. Então, basicamente, essas são as 3 componentes do nível econômico de perdas reais. Então, agora eu quero mostrar um exemplinho bem simples do comportamento do gráfico. Porque é o seguinte, em perdas aparentes, você tem uma fórmula bem simples que você já consegue ter o nível econômico de perda aparente rapidamente. Né? Você insere os dados ali com uma fórmula simples e já sai o nível econômico de perdas aparentes. Perdas reais, a gente não tem uma fórmula assim tão simples. Então, a gente precisa, a maneira mais prática, né, é você ter uma planilha, onde você tem vários pontos aí de perdas. Para cada ponto de perda, você vai calcular, através daquelas equações, um ponto para cada curva, e você vai gerar as curvas, e aí o seu custo mínimo vai ser o seu nível do somatório, né, o custo mínimo do somatório das curvas, vai ser o seu nível econômico de perda.
Então, como a gente vai estar sempre olhando o gráfico, dependendo do gráfico, eu acho que é bem bacana a gente ter em mente que existe uma lógica por trás desses cálculos. Obedece uma lógica. Porque assim, eu acho que só você colocar os dados, se você ter o resultado, ok, funciona bem, beleza, vai dar certo. Mas você também entendeu o funcionamento, o comportamento das curvas, vai te ajudar a ter uma noção melhor de como funcionam as coisas. Então, aqui nesse caso, a gente tem um exemplo onde você tem um resultado de perdas reais de 128 litros de ligação dia. Ok? Esse é o seu nível econômico. Agora, o que aconteceria se você tivesse um custo de reparo maior? Então, aqui que entra a questão que eu falei que esse modelo segue uma lógica. Se você tem um custo maior de reparo, significa que fica mais difícil para você reduzir essas perdas. Naturalmente, o nível econômico ele vai ser então um pouquinho mais elevado, tá? Porque assim, já perdeu a facilidade de você diminuir mais ainda essas suas perdas. Ao contrário, também funcionaria, né? Se você tivesse um custo menor de reparo, esse seu nível econômico poderia ser menor, porque ele está dizendo que você pode reduzir mais, ok? Agora, um outro caso, com outra variável, é o custo de produção. Se você tivesse um custo de produção maior, significa então que cada litro, cada metro cúbico que você está perdendo, ele é mais valioso. Está sendo, trazendo assim um custo maior no bolso, né, no bolso do seu sistema. Então, se você tem um custo maior de produção, o nível econômico passa a ser um pouquinho menor. Então, e você consegue observar essa lógica para praticamente todas as outras variáveis. Você consegue pensar, poxa, se eu aumentar isso aqui, vai aumentar o nível econômico, vai diminuir, você consegue pensar. Então, eu acho que assim, a minha recomendação para vocês que vão estar trabalhando em cima dessa planilha, em cima desses cálculos, é vocês, depois de terem inserido os dados e visto os resultados, dê uma brincada, assim, diminui um valor, diminui outro, para você ver que você vai mudar o nível econômico para mais ou para menos, e você vai estar, assim, obedecendo uma certa lógica aí que você vai conseguir, de maneira que depois você vai conseguir entender se o nível vai subir ou descer, sem necessariamente fazer a conta, entendeu? Então, agora para mostrar, por fim, mostrar os resultados preliminares dos estudos que a Rita, o Fernando e a equipe estão realizando, nós temos aqui no começo, essa aqui é uma dispersão do nível ótimo de perdas reais em vários municípios do país. Então, de nível ótimo de perdas reais, entre 18 e 80 litros de ligação dia, temos aí 958 municípios. Entre 80 e 142 litros de ligação dia, nós temos 1.532 municípios. Entre 142 e 204, nós temos 548 municípios. E temos aqui uma parcela um pouco menor no restante. Temos alguns valores aqui também que pode ser alguma questão de erro e tal, mas a gente vê que tem uma parcela bem grande aqui, logo nesse comecinho, em que os municípios estão se concentrando, tá? E aqui é um mapinha que eles realizaram com os municípios que foram coletados, os dados dos municípios que foram coletados, e temos aqui as cores, entre 0 e 50, né, o nível de perdas reais para cada um desses municípios. E, gente, é isso, assim, como a gente não tem tanto tempo, eu não vou falar de todo o manual, né, de todas as formas, mas eu acho que é uma maneira de dar um resumo do funcionamento das coisas. E conforme vocês forem aplicando os exercícios, vai surgir dúvidas naturalmente. E aí vocês vão sanando essas dúvidas, né, com a equipe. O Fernando vai, na sequência, mostrar para. A Fernanda vai falar. Perdão, a Rita vai falar agora sobre a, os problemas, né, desse modelo. Depois o Fernando vai falar aí sobre também os exercícios que serão realizados, né? Mas, assim, a minha última dica final para vocês, de novo, assim, é para quem vai mexer realmente com o modelo, né? Se aprofundar um pouco mais. Eu recomendo de verdade que você, depois que tiver acesso ao manual, você realize, faça uma planilha sua, faça do zero. Não só utilize a planilha que eles vão te passar. Não que não seja boa, nada disso, mas é porque eu acho que quando você realizar essa,
fazer a planilha do zero, você vai ter mais dúvidas, naturalmente, só que eu acho que você vai aprender, se aprofundar muito mais no assunto, entender melhor como é que funcionam as coisas. Isso vai ajudar bastante, ok? É isso, Jonathan, Rita? você podia passar 2 slides para trás, que eu só queria comentar aí uma coisa num slide, aquele que tem o gráfico, Tá. as 3 linhas, onde você fez a simulação, essa. Sobre este gráfico, eu queria só salientar ou mostrar que, reparem que a curva dos custos, que é total, que é a amarela, ela, neste caso, ela é muito achatada, ela é muito plana. Se ela é muito plana, significa que custa tanto, ou custa quase a mesma coisa ter 110, como custa ter 130 ou ter 90. Então, quando vocês dizem, olha, o nível económico de perdas é 110, mas se você tiver nos 130, olha, o custo é quase a mesma coisa. Então, se a gente somos reguladores e só olhamos aspectos económicos, a gente devia tolerar, nesta curva, por exemplo, não tem a escala em baixo, mas acho que dá para ir na boa até 200 litros por ligação dia. Tipo, que como estes valores têm alguma incerteza, a gente não se devia fixar só no 110, a gente devia fixar-se aí num patamar económico. Então, essa é a primeira comentário que eu queria fazer a este gráfico, ou esta meta, digamos assim, porque se vier, eu acho que se vier aí outro consultor qualquer e disser, olha, as perdas elas deviam ser 110 exatamente, tem tanta incerteza associada, 110 é tão bom como 90 e é tão bom como 200. Então, só para terem essa percepção. Mas, obviamente, se vocês quiserem, não, os nossos critérios ambientais valem mais do que os critérios económicos, então a gente pode ir lá para os 80 ou para os 90, mas tem um limite, claro, tem um limite que você começa a subir uma parede e, tipo, não dá para subir paredes mais... Então a gente tem de ver onde é que dá para economizar água sem ser no sistema urbano. A gente tem de começar a olhar para a agricultura ou ver em outras áreas que consomem água, se é mais económico economizar água nesses outros setores. E Ô, outra... Rita, Sim, só deixa eu queria falar mais uma pontuar. coisinha. Tá, tá. Este modelo ele foi feito pelo Alan Wyatt em 2010, ou pelo menos em 2010 ele publicou. Entretanto, a Sanepar tem trabalhado bastante com este modelo. O Alan Wyatt ele está a sofrer aprimoramentos e com certeza não termina agora os aprimoramentos a este modelo. Mas eu só quero dizer que neste modelo dá para, vocês ainda não têm, mas eu espero na versão de outubro publicar esse aprimoramento, que são os custos de resiliência. Nos custos de expansão dá para incluir custos de resiliência, ou seja, o meu sistema tem de estar preparado para servir a minha população, mas vezes 1.2 o dia máximo de maior consumo, ou o dobro, ou o triplo, aqui vocês colocam depois um fator de resiliência, um fator de seca, um fator de crise hídrica. Então, se a gente aumentar aqui esta curva laranja, que é o custo de expansão, este custo de expansão passa a refletir também os custos inerentes à resiliência e quão resiliente eu quero o meu sistema. Se eu quiser muita resiliência, este braço que vocês veem, ou seja, aquilo que eu estava a falar assim de uma curva tão achatada, tão plana, ela vai deixar de ser achatada e ela vai começar a ser um ponto, tipo, o U vai afunilar e vai ficar um U mais estreito, então fica mais definido o nível económico. Bem, Fernando, podes falar ou até pode apresentar, porque eu nem sequer ainda abri a apresentação das fragilidades. Pode abrir. Tá, Ou pode então eu vou só pontuar aqui isso que a Rita falou e o Jonathan do LPR, nesse caso do ponto ótimo, porque foi uma das dúvidas que mais surgiu quanto ao patamar econômico, né? Então, Jonathan, se você voltar um pouquinho mais aí nesse caso, se você conseguir voltar um pouquinho mais no slide, eu vou até mostrar depois na planilha. Esse aqui? Vai para aquela... Isso, esse aí. Então, assim, esses 2 pontos azuis, eu vou só dar uma frisada nisso de novo, é o patamar econômico, tá? A gente considerou isso 5%, tá? Lá na nossa simulação.
Mas 5% seria o quê? 5% a mais de custos que o prestador, né, ou a agência reguladora estaria tolerando em relação ao ponto ótimo, né? Porque o que a Rita falou, um ponto é muito difícil você conseguir atingir exatamente aquele ponto, né? É impossível praticamente, né? Então, estando dentro de um patamar que seja tolerável ou aceitável aí, né? Nesse caso, a gente considerou 5% dos custos, né? Dessa curva amarela. Então, a gente tolerou perder um pouco mais de dinheiro, né? Ter um custo um pouco maior para estar dentro de uma faixa de valores, né? Que acho que a ideia do patamar econômico é essa. Tá? É só para frisar que realmente, obviamente, os 2 pontos azuis eles vão depender da curvatura da curva amarela, da linha amarela. Né? Se ela for um V praticamente, ou um U bem fechado, os pontos azuis vão estar bem mais próximos do ponto verde, que é o ponto ótimo. Né?